Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eugênio e nessa videoaula iremos falar mais sobre os sistemas operacionais, suas principais funcionalidades, os serviços que eles realizam. Então, como a gente já comentou em outras aulas, o software ele vai se dividir em duas principais classes, que são os aplicativos e os softwares de sistema. Entre os softwares de sistema, nós temos em destaque o sistema operacional, okay? Que são software necessário para que a gente possa interagir com as máquinas, okay? Com os computadores. Então, o sistema operacional ele vai fazer essa interface entre o usuário e os periféricos, a memória do computador, enfim, o caixa de som, a tela. O sistema operacional ele vai fazer essa comunicação entre os comandos que o usuário vai inserir pelos periféricos e os dispositivos, os serviços que ele possui, certo? Então, deixa eu me puxar aqui um pouquinho para o lado, como eu já comentei em aulas anteriores, existem diversos sistemas operacionais. Esse aqui que eu estou exibindo para vocês é o Windows. Eu estou aqui na área de trabalho, onde eu posso inserir e criar documentos, ok? E eu vou nessa aula trazer para vocês um pouco sobre uma das funcionalidades, principais funcionalidades do sistema operacional, que é o gerenciamento de arquivos, ok? Imagine que você tem vários arquivos diferentes, que você no dia a dia você possui, são fotos, vídeos, digitalizações, etc. E aí você vai colocar dentro do seu computador irá gerenciar, dado a capacidade dele, como é que você vai organizar esses dados no seu computador. Um aspecto muito importante inicial é isso, eu já devo estar falando para vocês, existem dois tipos de memória. A memória principal é a memória RAM e a memória secundária é o HD, certo? Então é o hard disk, o disco aí mais duro que serve para você guardar a maior quantidade de arquivos. Já a memória RAM, ela é aquela memória de trabalho, ela tem uma menor capacidade, é o do dia a dia. Eu gosto de fazer uma analogia com uma piscina e um copo d'água, certo? Você não consegue virar uma piscina e beber, uma caixa d'água de uma vez. Você precisa de um copo d'água que é menor para poder no seu dia a dia você beber sua água. Faço uma analogia assim para você tentar lembrar. A principal é a menor, certo? E aí é mais barata, certo? E o sistema operacional ele tem que saber manipular, acessar esses seus dados. E aí um ponto importante que a gente tem aqui, deixa eu abrir aqui no caso o Windows Explorer, nosso gerenciador de arquivos aqui do Windows, ok? Aqui ele vai mostrar aqui alguns recentes, deixa eu minimizar aqui, recentes, favoritos, arquivos. Nós temos aqui no canto este computador, temos dois discos aqui no meu exemplo, aqui no meu computador. O que seriam esses discos? São partições da minha memória. Okay? A minha memória eu vou dividi-la. Para que servem essas partições? Para que eu possa especificar o que eu quero guardar em cada uma delas, certo? Eu gosto de ter pelo menos duas partições no meu computador, uma para guardar o próprio sistema operacional que eu tenho que instalá-lo, certo? E a segunda para guardar meus dados pessoais. Utilizando essas partições, caso ocorra algum tipo de erro, algum tipo de arquivo corrompido, etc., eu consigo fazer aí o cuidado, a manutenção, até quem sabe uma formatação de forma segmentada, só de uma partição ou de outra, certo? E aí eu tenho uma maior segurança nesse sentido no uso dos meus dados, ok? E aproveitar falando sobre essas partição, eu comentei agora, a formatação. Formatação é um conceito importante, é um dos funcionalidades que o sistema operacional vai te trazer, é de apagar e formatar, organizar os seus discos, seu espaço de memória. Professor, formatar não é só apagar os elementos? Não é, certo? Excluir todos os elementos, ele não vai deixar formatado o seu computador. Qual a diferença, professor? É o seguinte, imagina que eu tenho aqui um armário com várias gavetas e aí eu jogo fora a gaveta, apago tudo que tem dentro dela, certo? Se eu não fizer de uma forma organizada, buscando uma formatação,
a funcionalidade, só vou deletando, existe o risco de eu ter arquivos que estão distribuídos em outras partições, outros particionamentos do meu computador, configuraram outros espaços, como a gente tem as variáveis do sistema, por exemplo, e excluindo, você não tem a garantia de que esteja formatado. Ok? Existem algumas formas de formatar uma partição. Quando você clica aqui, tem formatar. E, enfim, eu não posso formatar esse volume em especial. Deixa eu ver uma outra forma. Aqui está o sistema operacional. Quando eu clico aqui em formatar, eu tenho aqui formas de formatar. Tem um NTFS e no meu sistema operacional poderia ter outros formatos. Esse aqui é o padrão do Windows. Existem outros que vai ser mais adequado se eu estiver utilizando outros tipos de arquivos, ok? Enfim, só por nível de curiosidade para vocês. Bem, eu posso nomear essas partições, etc. Né? Vamos seguir aqui. Nós nesse gerenciador de arquivos que nós temos no Windows, eu posso criar pastas, né? Colocar aqui novo, criar uma pasta. Deixa eu fazer um pouquinho mais aqui em cima. Novo, criar uma pasta. Eu posso classificar os meus documentos por nome, etc. E dentro dessa pasta eu posso colocar arquivos. Um ponto importante sobre arquivos, que os arquivos, ele vai trazer aqui a data da modificação, o tipo do arquivo, o seu tamanho. Os arquivos possuem um conceito importante que se chama extensão. O que é extensão? Quando eu clicar aqui em propriedade do arquivo, eu consigo observar aqui o tipo do arquivo. No caso, a extensão dele, o final. Depois do nome dele tem ponto, por exemplo aqui, ponto log. Deixa eu ver aqui um outro exemplo aqui, nesse site aqui, primeira tela. Esse aqui é ponto .html, certo? Então é um tipo de arquivo diferenciado. Tem aqui outro exemplo, ponto JPEG, certo? Então é um tipo de arquivo diferente. Cada extensão vai dizer aí qual é o tipo de arquivo. E aí o tipo de arquivo ele vai definir se é um arquivo de texto, de imagem, de vídeo, né? A gente tem vários, MP4, MP3, tipo de arquivo. E aí o tipo de arquivo vai definir qual aplicativo eu posso utilizar para abrir esse arquivo. Né? Imagine eu pegar um arquivo de texto e querer abrir no Paint, que é um aplicativo de desenho, ou pegar um JPEG e tentar abrir no meu aplicativo que serve para ver vídeo, certo? Então isso pode desformatar, trazer um formato errado para aquele arquivo. Às vezes você está manipulando aí um arquivo de Word e quer abrir no Excel, sei lá, você tem um PDF que quer abrir no Word, sai todo torto, né? Enfim, fez no LibreOffice e abriu no Windows, né? Algum arquivo. Então essa má formatação se dá porque são construídos arquivos em extensões diferentes, em formatos diferentes, e você quer abrir no aplicativo errado. Né? No caso do Word é .doc, no caso do LibreOffice é .writer, se não estou enganado. Certo? Exemplos. Né? Essa extensão ela vai definir o formato com que foi guardado. E isso é importante para o sistema operacional, porque assim eles sabem em qual gaveta guardar o que, certo? Outro aspecto interessante, ainda relacionado à gerência de arquivos, a gente falou sobre formatação, né? Formatar, falamos sobre apagar, excluir os arquivos. Nós temos outro aspecto importante que é os backups. Os backups são as cópias de segurança que você pode realizar colocando um pendrive, um HD externo ou colocando em algum espaço na nuvem. Você compra um espaço na internet e você vai fazer um backup para lá do seu celular, etc. Fazer uma cópia de segurança para você ter acesso, ok? É uma funcionalidade importante, na verdade um serviço que alguns sistemas operacionais dão suporte, mas que você pode fazer da forma que você achar mais conveniente, certo? O backup. Mas eu quero chamar a atenção em outro serviço aqui importante, que é a desfragmentação. Desfragmentar.
desfragmentar e otimizar unidades, certo? Essa aqui é uma funcionalidade que o sistema operacional ele traz para você e que muita gente não conhece, e isso ajuda para que ele torne mais rápido o acesso dos seus arquivos. Imagina que você tem vários arquivos que são colocados um ao lado do outro na memória, ok? E quando você apaga um arquivo, ele fica uma lacuna e aí fica fragmentado o uso da sua memória. Para você desfragmentar, você vai reposicionar os arquivos de uma maneira que numa leitura ele encontre mais rápido, certo? Explicando de uma forma bem rápida. Então, normalmente ele vai estar aí programado para fazer essa otimização, desfragmentação, mas fique bastante atento para você poder clicar e solicitar que seja feito. Ó. A última análise foi no dia 15 de outubro, aqui o meu. Então, vou botar aqui para otimizar novamente. Aqui cada uma das minhas unidades. Algumas demoram mais tempo, outras menos, certo? E aí vai tornar aí mais rápido o seu computador. Sugestão para você que fica fazendo aí várias instalações. Uma ferramenta importante que todo o sistema operacional vai desenvolver, a maioria deles, né, é a desfragmentação. Última funcionalidade que eu quero trazer aí sobre sistemas operacionais relacionados à gerência de arquivos é o ponto de restauração. Ponto de restauração. Criar ponto de restauração. Está aqui uma funcionalidade interessante, ok? Que você pode criar, ok? Ou restaurar o seu sistema. Como assim? É como se fosse um ponto no tempo que você cria para... Você pode colocar um nome, né? Novo aqui, criar, para... Deixa eu fazer exemplo mesmo, novo. Para caso você deseje, eu vou fazer um ponto de restauração aqui e vou instalar um programa, né? Fazer um backup, etc. Estou com medo de perder alguma coisa nesse processo. Eu faço como se fosse, o criado com esse. É como se fosse um porto seguro. E aí eu posso voltar aqui em restauração do sistema, ok? Restauração do sistema e escolher aqui um ponto de restauração que eu criei aqui, por exemplo, ou que o próprio Windows ele vai trazendo aí, ó, de forma automática. Toda vez que tem uma atualização, ele traz um ponto de restauração para você. Então é uma forma segura de você utilizar aí ou gerenciar os seus arquivos, né? Na caso vai instalar um novo aplicativo, etc. Vai fazer, sei lá, passar um antivírus, etc. Você pode criar um ponto de restauração e ficar mais seguro, ok? Então, trazendo aí algumas funcionalidades relacionadas à gerência de arquivos. Já vou fazer um novo vídeo, fazendo esse vídeo mesmo, vai ficar um pouco mais longo, sobre gerenciamento de tarefas, outra funcionalidade importante de sistemas operacionais. Vamos lá, Ctrl Alt Del. Acho que muitas pessoas já devem ter escutado esse atalho. Esse atalho ele vai trazer aqui, no seu teclado você clicar Ctrl Alt Del, ele vai trazer aqui as tarefas ou então as atividades que o seu sistema operacional está gerenciando, ok? Ele vai dar prioridade em determinado aplicativo ou tarefa, processo, em detrimento do outro. Então você pode observar aqui, por exemplo, que eu estou aqui com 4 aplicativos abertos. Um deles é o Chrome, que abriu vários outros processos dentro dele, certo? Eu posso fechar, clicar aqui, expandir e finalizar a tarefa. Eu tenho aqui outro, deixa eu finalizar esse aqui. Então eu posso trazer aqui, o próprio gerenciador de tarefas também está aqui, como uma tarefa que está sendo gerenciada. Em segundo plano eu tenho várias outras atividades, que eu posso configurar para ser executadas ou não. Então olha só o tanto de atividades que eu tenho aqui rodando no meu computador. Algumas consomem mais processamento, outras memórias, outro disco, outra internet, certo? Cada uma dessas colunas vai trazer um aspecto dessa tarefa. Então eu estou usando agora 41%, né, aproximadamente aí 35% a 40% do meu processador. Quanto mais alto esse valor, mais esforço meu computador está para realizar suas contas. Eu estou utilizando a minha memória aqui principal, 72%, do disco, no caso a minha memória secundária, 2%. Estou fazendo acesso de 2% dela. Veja, a memória de trabalho é bem maior do que a de disco. E aqui de internet,
o quanto que eu estou utilizando. Por enquanto não estou usando nada, praticamente nada, certo? Então eu consigo gerenciar aqui as minhas tarefas, né, que estão sendo realizadas no computador. Eu posso fechar. Tenha muito cuidado quando você for fazer Ctrl Alt Del para abrir o gerenciador. Se você fizer 2 vezes, ele vai reiniciar o seu computador, tá certo? Outro atalho possível é Ctrl Shift ESC. Ele também abre, pronto. Só por nível de curiosidade. Você também pode vir aqui na barra inicial e escrever gerenciador de tarefas. Ele vai abrir, tá? Gerenciador de tarefas. Por fim, ainda falando sobre sistemas operacionais, algumas funcionalidades. Gerenciador de dispositivos. Como eu comentei, o sistema operacional faz essa interface entre os dispositivos, né, o hardware, os periféricos e os demais dispositivos embarcados do sistema e o usuário. Então aqui eu consigo acessar aqui o Bluetooth do computador, a webcam, a impressora que está conectada a ele, eu consigo acessar. Muitas vezes a gente tem hoje o chamado plug and play. Eu plugo, coloco o meu USB, né, de uma câmera ou de uma impressora, etc. E ele já começa a funcionar, uma característica chamada plug and play. Mas às vezes é preciso fazer a instalação do dispositivo, né? Os dispositivos mais antigos tinham aqueles CDs, enfim, você precisa baixar, instalar o driver, né? No caso seria o piloto, aí o motorista daquele periférico. E o driver serve para ensinar o sistema operacional a utilizar aquele dispositivo. Digamos que lançou aí uma nova câmera, webcam, com várias funcionalidades, você precisa instalar o driver para conseguir ensinar o sistema operacional a iniciar o aplicativo que manipula aquele dispositivo, tá bom? Bem, já estamos ficando com a videoaula um pouco longa, mas em suma eram alguns aspectos que eu queria trazer: gerenciamento de arquivos, gerenciamento de tarefas, dispositivos, manipulação de arquivos, a gente tem vários, certo? Eu falei sobre criação de pasta, né? Falei sobre vários tipos de arquivos que eu posso criar. Aqui já tem alguns sugeridos. Trouxe sobre as extensões, diferença em formatar, backup, ok? Foram vários assuntos trabalhados aqui. Essa aqui é a nossa área de trabalho, também é possível você personalizar, colocar ícones. Eu apaguei tudo aqui para dar essa aula para vocês, tá certo? Mas enfim, esse é o primeiro fala sobre sistemas operacionais, em especial trazendo aqui no Windows. Nos demais é bem semelhante essa questão de gerenciar arquivos e tarefas, etc. Em nossa apostila eu trago também um sistema operacional, o CMD, né? Que é uma interface aí de interação, né? Um prompt de comando que você pode interagir, criar arquivos, etc. Excluir, né? Que foi uma das primeiras interfaces aí que o Windows dispôs, é uma interface texto para gerenciar, para interação, né? Um sistema operacional MS-DOS, também conhecido assim, né? Hoje chamado de prompt de comando apenas. Mas você pode, todas as operações que eu mostrei anteriormente do Windows, você pode fazer aqui também, beleza? Verifique lá na nossa apostila, eu vou trazer vários comandos. No mais, é isso aí. Qualquer dúvida, fiquem bem à vontade aí para interagir. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.